Bom dia. Então nós estamos estudando o livro de Jó e vendo essa questão do sofrimento humano. O primeiro estudo nós respondemos a pergunta: por que o justo sofre? Segundo estudo nós vimos as especulações de quem está de fora, né? Os palpites infelizes, os julgamentos e a condenação que os amigos de Jó estavam impondo sobre ele, sobre os motivos que estavam levando ele a passar o que ele estava passando. E a semana passada nós vimos então os questionamentos do próprio Jó, os questionamentos de quem está sofrendo, quem está passando pelo sofrimento. E algumas lições que nós vimos a semana passada é que, em primeiro lugar, Deus ele vê eternamente, enquanto a gente enxerga temporariamente, né? Nós somos limitados, a nossa mente é limitada e a gente consegue enxergar só o momento, né? E é o aqui, é agora que está doendo, é aqui que eu estou sofrendo, e muitas vezes a nossa mente foca, fecha, se concentra só na dor, no sofrimento momentâneo. Segundo, a gente viu o seguinte, que embora nós sejamos muito apegados a essa vida, Deus não é, né? O que nós temos, tudo que nós temos, pelo menos momentaneamente, é essa vida aqui. E aí a gente acaba se agarrando nela, e qualquer dor, qualquer sofrimento nos leva a questionar, e muitas vezes, principalmente por causa dessa visão limitada que nós temos. Em terceiro lugar, a gente viu que o sofrimento nos leva para mais perto de Deus. O sofrimento nos mantém dependentes de Deus. E por último, a gente viu que os sofrimentos, eles devem ser encarados como uma fonte de encorajamento para os outros também. Agora a pergunta: Deus não está vendo? Será que Deus sabe que sofremos? Quando uma pessoa passa por um sofrimento, perguntas é o que não faltam na sua mente. Deus não se importa com a minha dor? Por que Deus permitiu eu contrair essa doença? Por que Deus ceifou a vida do meu filho, da minha filha? Por que Deus permitiu que eu entrasse nessa roubada? Deus não quer que eu seja feliz? Por que Deus me fez assim? Será que Deus não está vendo tudo que eu estou passando? Então nós vimos que essas questões, né, elas passavam na cabeça de Jó. Basicamente, Jó só olhava para esse mundo. E isso acontece com a gente também. Então Jó, ele faz, além desses questionamentos, Jó está registrado no livro dele, Jó faz questionamentos muito mais contundentes do que esse. Então Jó, ele começa ali, nas suas elucubrações mentais ali, Deus nos forma, cuida da gente, nos levanta, aí ele vem e passa uma rasteira. Parece que Deus ri da desgraça alheia. Parece que ele fecha os olhos para o sofrimento dos justos. Deus, ele privilegia os maus e pune os bons. Por que Deus não me matou no berço logo de uma vez? Por que ele permitiu que alguém me amamentasse, me criasse, deixasse eu chegar nessa situação? E ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Maldito o dia em que eu nasci. Tem muita gente hoje no mundo que está pensando em morrer, tirar sua vida, acabar com a sua vida, pôr fim no seu sofrimento. Às vezes, por conta de uma depressão. Muitas vezes a pessoa ela não tem nenhum motivo externo que leve ao sofrimento, como alguma doença, algum acidente, alguma perda, alguma coisa. Às vezes a pessoa ela tem uma vida até que tranquila, mas depressão suga todo o seu ânimo. Arrasta aquela pessoa para baixo, de forma que ela não vê mais esperança em nada. Já perdeu sua fé em tudo. E aí eu fico pensando, será que nessas horas é mais fácil ser ateu? Eu acredito que não, porque o ateu ele vive os mesmos dilemas que o crente vive. Principalmente diante do sofrimento. O ateu questiona igual o crente. Agora, Jó não era nenhum ateu. E embora Jó não tivesse perdido a sua fé, ele questionava e tentava entender os porquês. E ele fica ali, será que Deus é algum tipo de sádico?
Será que Deus tem prazer no sofrimento da gente? Afinal, Deus está vendo, Ele está sabendo o que está acontecendo comigo. E eu afirmo para vocês que Deus não somente está vendo o que se passa com a gente, como também Ele sabe de coisas que nós nem imaginamos. E eu não tenho dúvidas, e que Deus também tem a resposta para cada um dos nossos dilemas, dos dilemas mais antigos da humanidade, né? Dilema esse que está implícito dentro desse livro que nós estamos estudando aqui. Dilemas cujos questionamentos são válidos, são legítimos, refletem as interrogações de seres frágeis e limitados como nós, e como Jó também, que perdeu quase tudo na sua vida e estava tentando entender por que, Senhor. Então tem uma pergunta fundamental dentro desse cenário, e que é muito pertinente para nós. Qual é a origem do sofrimento? Ou seja, quem causa o nosso sofrimento? Então eu falei no primeiro estudo sobre um senso de justiça que todos nós somos dotados, né? E ele é baseado muitas vezes dentro de uma certa lógica. Se bem que lógica muitas vezes essa lógica muda de cultura para cultura. Mas quando acontece alguma coisa, naturalmente, né, instintivamente, a gente quer saber quem ou o que causou esse sofrimento. Então, para nós, tudo tem a ver com uma relação de causa e efeito. E aí a gente sempre foca em buscar as causas óbvias. Por exemplo, no caso de uma doença, a gente vai investigar o que aconteceu de errado com a nossa bioquímica, né, com o nosso corpo, o nosso organismo. No caso de um contágio, né, você vai querer saber onde a pessoa teve, onde ela andou, o que ela fez, né? Depois de um acidente, por exemplo, a gente já começa a racionalizar quem que estava certo, quem que estava errado, quem que entrou na contramão, por que o acidente aconteceu, né? E entra a CIPA no meio lá para examinar tudo, etc, né? Em culturas animistas, em culturas mais primevas, isso também não é diferente. Por exemplo, entre os Yanomamis, se existe fome na aldeia, então eles começam a questionar ali, buscar as razões, por que está acontecendo essa fome. Então, no caso, a caça está extinta, a bananeira já não está dando mais fruto. Então eles vão até o pajé e o pajé vão consultar os espíritos para saber o porquê que isso está acontecendo. E aí os espíritos descem para copular com as bananeiras, para que as bananeiras deem frutos, né? Ou seja, existe aí uma investigação para tentar saber o porquê que eles estão passando por aquele sofrimento. Na Guiné-Bissau, por exemplo, você não pode passar a mão na cabeça de uma criança. Porque se acontecer alguma coisa de errado com aquela criança, se ela sofrer um acidente, se ela vier a falecer, a culpa foi sua de ter passado a mão na cabeça daquela criança. Tá? E os pais vão vir atrás para te matar, para vingar a morte daquela criança. Tá? Então, nós seres humanos, nós queremos sempre culpar alguém ou alguma coisa por causa das nossas desgraças, por causa dos nossos sofrimentos. Agora, independente de a gente conseguir culpar alguém, um agente humano, por trás de todo o sofrimento, a culpa última sempre vai cair nas costas de quem? De Deus. Até ateu acredita nisso. Então é aquele negócio, se existe um Deus e um Deus que é soberano, ele deve ter alguma coisa a ver com tudo isso. Então pense e responda. Qual é a origem do nosso sofrimento? Quem causa o nosso sofrimento? Mas pense bem na resposta que você dá, porque a resposta para essa questão mostra qual é o seu conceito a respeito de Deus. E junto, né, logo em seguida, depois desses questionamentos racionais, vem os sentimentos a respeito de Deus. Ou a gente reage com amargura, recriminação, ressentimento e até ódio de Deus, como era o caso da mulher de Jó, ou nós agimos com resignação, com gratidão, com confiança. E o que nós aprendemos com Jó? No começo do livro de Jó, ele passa por aquela desgraceira toda. Então, os 2 primeiros capítulos de Jó, mostra lá, né, capítulo 1, versículo 13 a 19, nós vemos que Jó perde todos os seus bens, né, perde todos os seus filhos, e pior ainda, fica só com a esposa. No segundo capítulo, a gente vê que Jó perde a sua saúde.
E até então, nós só vimos a parte terrena da coisa. Tá? As suas perdas, as especulações dos amigos, os questionamentos de Jó, seus lamentos. Mas, tem algo além desse mundo? Sim. E aí o livro de Jó, ele abre essa cortina para a gente enxergar o que tem por trás. No capítulo 1, versículos 6 a 12, traz a seguinte narrativa. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor diz a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Que cenário que nós vemos aqui? Nós vemos Deus soberano, Senhor de todo o universo, Criador. Nós vemos os anjos que se apresentam diante de Deus. Nós vemos mais uma figura aqui, que aqui é denominado como Satanás. Satanás para a gente acabou virando um nome próprio, mas o termo hebraico Satã significa adversário. Então é só um título que é dado para ele. E fala que esse adversário, esse Satã, ele tem livre acesso a Deus e também à terra. Ele perambula pela terra, nos observa. Nós vimos também que ele é tinhoso, é invejoso, é ardiloso, ele deseja o mal. Vimos também aqui que ele tem poder de causar o mal, de destruir, de matar, mas ele age de acordo com a permissão de Deus. Bom, aí no capítulo 2 vem o segundo ato, um cenário bem parecido com esse. Capítulo 2 de Jó, versículo 1 a 6. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para se apresentar. E o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Ou seja, a mesma coisa, só acrescenta uma informação, que Satanás consegue afetar a nossa saúde. Então, existe uma discussão dentro do meio teológico, se a gente deve interpretar esse comecinho do livro de Jó, no sentido literal ou figurado. Para a gente aqui agora não importa. Tá? Jó é uma obra poética, você pode interpretar literalmente ou não, não vai mudar nada daquilo que nós vamos ver aqui. Não vai mudar nada da realidade que a gente vive aqui. A grande questão é a seguinte, como que nós podemos conciliar a ideia de um Deus bondoso e soberano com a existência do mal, do sofrimento humano? Então esse estudo, esse assunto, ele tem um nome. O nome desse assunto é Teodiceia. Tá? Teodiceia é o estudo da discussão do problema da existência do mal e da sua relação com a bondade de Deus. E esse dilema ele é bastante antigo. Como nós vimos, Jó é o primeiro livro a ser escrito na Bíblia, e ele traz justamente esse tema. E aí a gente vê também como que os diversos grupos respondem ou questionam, e tentam responder esse dilema ao longo da história. Então, dentro da filosofia, o pontapé inicial para esse assunto,
foi dado por um filósofo chamado Epicuro, e ele propôs um paradoxo, né? Epicuro, filósofo grego do ano 270 a.C., e ele argumentava contra a existência de um Deus que seja, ao mesmo tempo, onisciente, onipotente e benevolente. Então, esse paradoxo de Epicuro, né, vou tentar resumir aqui, ele sugere mais ou menos o seguinte: Deus deseja destruir o mal, mas não é capaz, então ele não é onipotente. Deus é capaz, mas ele não deseja, então ele não é benevolente. Deus é capaz e deseja, mas por que o mal existe? Espera aí, ele não é capaz e ele nem deseja, então por que nós devemos chamá-lo de Deus? Tá? Dizem que, embora seja atribuído a Epicuro esse paradoxo aí, dizem que originalmente foi um outro filósofo anterior a ele, tá? E existem outras formas também de enunciar esse mesmo paradoxo aí. Tá? Eu estou tentando passar para uma maneira mais simplificada. Agora, esse paradoxo, ele tem sido a chave de muitos intelectoides ao longo da história, utilizá-lo para tentar desligar ou banir, né, ou desqualificar a Deus. Mas parece que nem Epicuro, nem os seus seguidores negavam a existência de Deus, ou deuses, né, por fazer parte de uma cultura politeísta. Mas ele só não acreditava num Deus pessoal preocupado com a humanidade. Porque ele entendia que ou Deus é onipotente, ou é onisciente, ou ele é benevolente. Os três juntos não tem como. Recentemente fizeram uma pergunta para um filósofo, né, contemporâneo nosso, e a repórter perguntou para ele assim: qual é a pergunta mais difícil que a filosofia tem para responder? E aí ele respondeu o seguinte: a pergunta mais difícil que a filosofia tem para responder é se Deus existe. E aí a repórter até espantou, e ele continuou, ele falou assim: porque se Deus existe, minha querida, muda tudo. Toda a nossa questão existencial, o propósito da nossa existência, questão moral, espiritual, muda tudo. Mas eu penso que muitas vezes dá menos trabalho pensar que Deus não existe. Dá menos trabalho não pensar em Deus. É mais cômodo não pensar em Deus. Seguir a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, por isso que já no primeiro estudo eu venho falando: não viva como se Deus não existisse. Nós vemos também que as mitologias antigas, né, e algumas religiões animistas, eles pensam muito nesse conflito entre o bem e o mal como se fosse uma queda de braço, sempre medindo forças para ver quem que ganha, quem que vence. Às vezes, o Deus bom é mais esperto, mais forte, né, e aí ele vence o mal. Outras vezes, o mal é mais astuto e passa a perna em Deus, né, no Deus bom. E eles acreditam que tudo aquilo que acontece naquela esfera acaba refletindo aqui também. Então é como se fosse um jogo político ali em cima, tá? E todas as decisões e tudo que acontece lá, né, respinga aqui na Terra, e aí isso acaba causando sofrimento humano. Então eles literalmente, essas mitologias, essas religiões animistas, eles reproduzem aquilo que a gente vive aqui para essa esfera cósmica. Taoísmo, religiões de nova era, eles entendem que o mal deve existir para complementar o bem, para que o bem seja percebido. Tá? Então são duas forças opostas, mas elas são necessárias porque elas são complementares. Então aquele símbolo do yin e yang, né, que um equilibra o outro, né? Então aquela percepção de que, olha, para você saber que existe luz, tem que haver trevas, né? Se não fosse o silêncio, a gente não ouviria o som. Existem os reencarnacionistas, né? Então, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, que eles encaram o mal como um necessário, porque é através do sofrimento que nós podemos expiar os nossos pecados, né? A ideia do karma,
e evoluir e crescer. Então o mal tem que haver, tem que existir. No islamismo, o islamismo ele nega totalmente a existência de Satanás. Eles apenas assumem que Allah controla o mundo de uma forma simples e direta. Então eles veem Allah assim, mais ou menos como se fosse um sultão caprichoso. Se ele define, ó, esse vai morrer, não, esse vai enriquecer, não, aquele lá, não, esse aí, né? Alguma coisa assim, um tipo de um juiz do Supremo que decide quem é preso, quem é solto, a seu bel prazer, quem vive, quem morre. E é interessante que quando a gente pensa dentro do cristianismo, parece que eu entendo que alguns cristãos, implicitamente, ele acredita que a coisa seja mais ou menos assim. Mas esse não é o ensinamento bíblico. O que a Bíblia diz? Vamos lá, anota aí. Primeiro lugar, Deus é o sumo bem. Em Deus não habita mal algum. 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, todo mundo concorda. Deus é o sumo bem. Nele não habita treva alguma, não habita mal algum. Segundo, se em Deus não habita mal algum, fora de Deus, o mal é uma possibilidade. Certo? Terceiro, quando aconteceu de uma das suas criaturas desejar estar acima de Deus, o mal passa de uma possibilidade para uma realidade. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, o profeta escreve o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Então, só uma nota. Tanto Isaías capítulo 14, quanto Ezequiel capítulo 28, tá? E esses dois textos somados, eles são largamente aceitos como textos que trazem a descrição da soberba e da queda de Satanás. Então, nós estamos aí, tá? Deus é luz, em Deus não habita mal algum. Se em Deus não habita mal algum, fora de Deus o mal é uma possibilidade. Por conta de uma de suas criaturas desejar estar fora de Deus, o mal passa de uma possibilidade para uma realidade. Quarto, Deus cria o universo onde o mal se materializa, se concretiza. Esse universo, essa bolha de trevas, esse universo ele é físico, ele é limitado e ele é finito. E Deus criou propositalmente assim. Em Isaías, no livro de Isaías ainda, no capítulo 45, no versículo 5 a 7, tem um outro texto que também é bastante... traz bastante polêmica, e tem muita gente que evita passar por esse texto aqui, para não precisar dar explicações. Isaías 45, 5 a 7 diz o seguinte: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te capacito a trabalhar, embora não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. E aí as pessoas ficam...
Aqui está falando que Deus cria o mal. Como que pode? Quinto ponto. Nesse nosso planetinha ínfimo, essa poeirinha cósmica no meio desse universo extenso, é aqui onde a gente mora, que o mal se realiza, o mal se concretiza, o mal se materializa em todas as suas formas. Peste, fome, acidente, assassinato, extorsões, invejas, tortura, guerra, ciúmes, depressão, corrupção, prostituição, traição, ambição. E a lista não tem fim. Culminando aonde? Morte. Foi Deus quem criou isso tudo? Foi. Não tenho dúvida nenhuma. Só que ele tinha dado um aviso lá atrás no Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente você morrerá. Cara, eu não consigo entender que raio de tentação burra foi essa. Deus criou tudo bom. E falou, não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer. Tudo que era bom, eles já conheciam. Para que querer conhecer o que é mal? Versículo 3, capítulo 3 de Gênesis, versículo 4 a 6. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrerão. Na verdade, Deus sabe que o dia em que vocês comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como deuses, conhecendo o bem e o mal. A ideia de conhecer aqui é experimentar. Deus nunca experimentou o mal. Versículo 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Olha que interessante. Ela desejou comer. E Adão escolheu comer. Então nós estamos sofrendo, nós estamos experimentando todo o mal que existe nesse planeta aqui, por conta, sabe do quê? Desejos. Um dos maiores conflitos que eu enfrentei no início da minha vida cristã foi descobrir, peraí, se Deus já sabia que Adão ia pecar, quando ele foi criado, era isso mesmo? Deus sabia que Adão ia pecar? E o pastor olhou para minha cara e falou, você tem alguma dúvida disso ainda? Adão tinha escolha de pecar ou não. E Deus sabia que ia dar ruim. Assim como cada um de nós aqui, a gente tem escolha. Agora pensando na sociedade toda. Pense em todos os habitantes no planeta Terra. Nós experimentamos o mal por conta dos desejos. Primeiro, o desejo de Satanás de estar acima de Deus. Segundo, o desejo de Adão. O desejo de Eva. Terceiro, o desejo dos outros. E também o nosso desejo. Então, aqui reside a origem de todo o mal. Sabe aonde? No desejo de viver a parte de Deus. Não viva como se Deus não existisse. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso que nós estamos vendo aqui? Eu sei que é um texto bastante polêmico esse assunto. Mas, como que eu responderia ao paradoxo, ao enigma de Epicuro? Deus pode acabar com o mal. Deus quer acabar com o mal. E Ele está fazendo isso. E esse mundo é o palco onde isso está acontecendo. E nós estamos bem no meio dessa história. Assim como Jó também. E uma das questões mais profundas do livro de Jó é quem causou o sofrimento de Jó. E Jó entendia de alguma forma que os males que ele estava sofrendo vinham de Deus. Ele aceitava isso. Jó capítulo 1, versículo 21, 22, quando ele fala assim, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei.
O Senhor o deu, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem em nada culpou a Deus. E Jó reitera essa convicção quando ele fala para sua esposa: você fala como uma insensata, Jó capítulo 2, versículo 10. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. É interessante que Jó acreditava que Deus permitia isso. E Jó estava certo em ele acreditar isso. Agora, uma coisa importante, dentro do livro de Jó, a palavra traduzida como mal não indica mal moral, mas indica desastres, tá? Coisas que são terríveis de experimentar, mas que têm a permissão de Deus para que a gente experimente essas coisas. Só que por trás dessa convicção da soberania de Deus, existe, Jó traz essa informação secundária de um personagem, né, intitulado de o Satã, o adversário, o provocador, o cão, o capiroto, o demo, o dibadiba, o tinhoso, o cebozento, o cacará, Beuzebu, o senhor das moscas, o enganador, o pai da mentira, e apelido é o que não falta para esse cabra. É ele quem provoca, é ele quem causa, é ele quem inflige e é ele quem executa todo o sofrimento na vida de Jó. Então, ele age e ele faz. Ele é totalmente mau, maligno, malicioso, e até o bem que ele aparenta promover tem motivos malignos. Aquela casca de caridade, casca de bondade, mas por trás sempre existe um mal implícito. Ele age sempre para a promoção do mal e para a destruição. E é ele quem faz, é a sua mão, né, que é ativa. Foi a sua mão que atingiu Jó. Jó capítulo 1, versículo 12. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob seu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás fez. Jó capítulo 2, versículo 6. Então o Senhor disse a Satanás: ele está sob o seu poder, somente lhe poupe a vida. E ele fez. Então, em última análise, a gente pode entender que é o inimigo, e não Deus, que é o originador de todo mal lá atrás. É o causador de todo mal, de toda desgraça, e também ele é o executor de todo mal. O tinhoso é causador de todo mal que nos aflige, e em Jó nós vemos o que acontece por trás das cortinas. Então nós vemos claramente que nesse mundo há o bem e o mal. Qualquer pessoa consegue enxergar isso, do crente ao ateu. Qualquer pessoa consegue enxergar que nesse mundo há o bem e há o mal. Tá? Existe uma batalha entre o bem e o mal? Sim, mas não como nas mitologias. E nem tanto no mundo físico. Essa batalha, ela é travada, sabe aonde? Principalmente dentro dos nossos corações. É aqui dentro que o bem e o mal se conflitam. Sabe por quê? Porque tem a ver com os nossos desejos. Uma das lições que a gente tirou lá logo no primeiro estudo é que a questão do sofrimento, muitas vezes, não é tanto pelo que nós estamos passando, mas como a gente reage a ele. A questão do sofrimento humano é que nós estamos bem no centro dessa batalha. Então a forma como a gente reage diz tudo. Guarde isso. Tudo o que nos causa sofrimento, tudo o que nos causa sofrimento, dores, perdas, doenças, danos, injustiça, fome, etc. Todas essas coisas têm um propósito nas mãos do diabo. Destruir nossa vida, nossa fé, nos afastar de Deus, encher nossa cabeça e nosso coração com amargura, com ressentimento, com ódio, com murmuração, etc. Por outro lado, o nosso sofrimento, e tudo que nos causa sofrimento, tem um propósito nas mãos de Deus.
fortalecer a nossa fé, nos levar para mais perto dele, para que a gente possa experimentar o que é consolo, o que é conforto, o que é esperança, o que é confiança, fortalecer a nossa fé. Esse mundo serve para demonstrar que Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Nesse mundo nós podemos conhecer e experimentar o que é bem e o que é mal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 a 28, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porque é necessário que Cristo reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhes estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. Deus, o Pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O objetivo de Deus, o objetivo de Cristo, restituir todas as coisas e levar de volta para Deus. Aquilo que o pecado causou, toda a destruição, culminando em morte, Cristo consegue restaurar e resgatar todas as coisas, sujeitando-se todas as coisas a Ele e Ele se sujeitando ao Pai, para que tudo seja restaurado como era no princípio. A má notícia é que a nossa história, por conta disso tudo, a nossa história é uma história de sofrimento e o fim da nossa história é morte. A boa notícia, a boa nova, o Evangelho, é que Deus nos amou tanto que enviou seu Filho único para morrer por nós. E crendo, nós temos vida eterna. Nós temos vida. No comecinho desse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo inicia esse capítulo falando justamente disso. Versículo 1 a 4 de 1 Coríntios 15. Irmãos, lembro-vos do Evangelho que eu vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverem com firmeza a mensagem tal como eu anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A mensagem primordial de Paulo, quando ele fala, primeiro eu vos entreguei o que eu também recebi, ou seja, não só em termos de importância, mas em termos de prioridade, aquilo que é o que? Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou. Na cruz de Cristo, nós vemos toda a dor, toda a humilhação que Jesus experimentava, e além de toda a dor, toda a humilhação, toda a injustiça caindo sobre ele, ainda tinha um cão que ficava berrando nos seus ouvidos, eu posso te tirar daí agora, salve a ti mesmo, desce daí, me adore que eu te livro. Qual o objetivo dele? Ser adorado como um Deus. O desejo de estar fora, de estar à parte de Deus. Cristo encarnou como homem, conforme nós vemos lá em João capítulo 1. Experimentou todo o mal desse mundo. Na cruz sofreu por nós um sofrimento que não era seu. E ele transformou esse mal num bem maior para o ser humano, para a humanidade. Ele não merecia sofrer, assim como nós não merecemos a salvação. Mas ele sofreu o mal maior para o nosso bem. E é assim que Deus restaura e está trabalhando para restaurar todas as coisas. Amém? Alguma dúvida, algum comentário?
Pode perguntar, senhor. Marcou um cafezinho, vamos conversar, né? Eu sei que esse é um assunto bastante pesado, mas é o tema central do livro de Jó, é justamente isso que Jó trata. Conforme eu falei, Jó muito provavelmente aceito como sendo a primeira obra, o primeiro livro escrito na Bíblia, né? E traz justamente essa polêmica toda, essa questão toda, que é o maior dilema da humanidade. Por que nós sofremos? E aquilo começa lá em Jó, é respondido na cruz, e estamos caminhando para o fim. Queira ou não, acredite ou não, seja crente, seja ateu, seja o que for, a humanidade está caminhando para um fim. Só que esse fim, humanamente falando, é o fim. Esse fim, né, espiritualmente falando, para Deus, não é o fim. Mas é o início de uma restauração completa de todo esse mal causado lá atrás. Então, essa é a minha fé e minha esperança. Tá bom. Vamos lá? Tá bom. Pai Santo, muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo diante de tanto mal que a gente vê na humanidade, Pai, e a gente vê que, humanamente olhando, parece que não existe limite para o mal. Humanamente olhando, Pai, parece que para o bem há limite, mas para o mal não existe limite não. E a gente acaba experimentando e sofrendo por conta de tudo isso, Pai. Mas nós sabemos e confiamos, Pai, que Tu és um Deus soberano, que não deseja o mal e que está trabalhando, Pai, para que esse mal seja banido. E queremos, Pai, numa vida eterna, sem choro, sem dor, sem sofrimentos, uma vida que o Senhor tem reservado, Pai, e preparado para nós. Agradecemos, Senhor, que mesmo diante das dificuldades a gente pode nos apoiar, a gente pode nos segurar, e que o Senhor esteja sempre nos dando essa base, esse apoio, não permitindo que a nossa fé enfraqueça, Pai, diante das dificuldades. Agradecemos o Teu imenso amor conosco, em nome de Jesus. Amém.